Boa tarde a todos os telespectadores que assistem o canal. Eu sou o Américo Guedes. Quem já me conhece sabe que eu trabalhei durante 5 anos na rádio extinta, Rádio FM Ilha, 92,1. Entrevistei vários políticos na época, entre eles a ex-deputada estadual, doutora Ângela Rosa, o assessor do ex-governador Garotinho Luiz Pena, a ex-assessora da governadora Benedita da Silva na época, a senhora Jacira Ferraz, entre outros líderes comunitários. Estive em vários eventos importantes na Assembleia Legislativa, inclusive no Palácio Tiradentes. E hoje eu estou aqui com o professor Jerônimo Lucena, professor de Matemática e Física, e durante 10 anos foi diretor do Sindicato dos Professores do Estado do Rio de Janeiro. E nós vamos abordar aqui 3 questões muito importantes para a nossa realidade social que nós estamos vivendo atualmente, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Nós vamos fazer uma análise, que eu vou passar isso para ele aqui, sobre o governo Bolsonaro, sobre as eleições de 2020 e a questão da saúde pública, principalmente no antes, no durante e no pós-pandemia. Então vamos começar. Professor Jerônimo Lucena, boa tarde. Vamos começar fazendo uma análise geral, resumida do governo Bolsonaro, os tópicos principais que eu separei aqui. Antes das eleições, eu cheguei a assistir, professor, num canal de TV a cabo, na época o candidato à presidência da República, ele sendo abordado por vários repórteres de várias emissoras, e várias questões foram dirigidas a ele a respeito da economia, questões relativas à economia nacional, à economia do Brasil, e eu fiquei abismado que ele não soube responder nenhuma. Nem o básico do básico da economia ele soube responder. Se não tiraram esse vídeo do YouTube, ainda está. A gente encontra ainda no YouTube esse vídeo. Isso foi antes das eleições presidenciais. E tudo que se perguntava de economia a ele jogava o seguinte: eu vou eleger um ministro da economia, ele vai cuidar de tudo. Vocês perguntem a ele. Eu penso da seguinte forma: o cidadão quer ser presidente da República, ele tem que saber de tudo um pouco, como dizia o falecido deputado federal, doutor Enéas Ferreira Carneiro, que inclusive foi candidato à presidência da República. Então, professor, antes das eleições, o que o senhor tem a dizer a respeito de um candidato à presidência da República, que quer ser presidente da República, que não sabe responder nem o básico de economia que interessa à nação? Eu nunca vi isso. Gostaria de ouvir a sua opinião. Com a palavra, professor Jerônimo Lucena. Boa tarde aí a todos aqueles que me assistem. Eu queria iniciar com o seguinte ponto. O que é Bolsonaro? Bolsonaro, ele é o resultado de um processo político onde a elite dominante deu um não para o voto eleitoral. Ou seja, a elite dominante desse país, que domina não só, porque a grande verdade é o seguinte: a política desse país, ela é totalmente vendida para a elite dominante, que são donos do capital. Então Bolsonaro é um mero boneco que faz de conta que ele é presidente, faz de conta que é alguma coisa, mas o que ele faz em verdade é toda a população de imbecil e de idiota. O que vale dizer é o seguinte: não é o Zé Povinho que ele faz idiota, ele faz a todos nós de idiota. Nós ficamos sempre querendo responsabilizar o povo de menor poder aquisitivo, de menor influência do poder dentro do Estado,
como responsáveis por um idiota como o Bolsonaro. Não, Bolsonaro não ganhou eleição nenhuma, as eleições foram manipuladas, todo mundo já viu isso, não é novidade. Retiraram o candidato que de fato ia ganhar e colocaram um candidato qualquer, como poderia ser um boneco de gesso. Poderia ser um boneco de gesso ou uma estátua dizendo que ela é presidente e por trás se continuar governando. Não faz diferença nenhuma. O que nós ficamos perdendo tempo é o tempo todo ficar xingando o Bolsonaro, esculachando o Bolsonaro, perseguindo o Bolsonaro, procurando fazer se o Bolsonaro engraxou o sapato, se ele arrumou a gravata, se ele deu espirro. Ficamos preocupados com as coisas mais idiotas que Bolsonaro faz, justificando que nós temos uma mídia que também é imbecil e idiota e não tem a capacidade de convocar a população para ir para as ruas. Vamos parar com esse negócio de Covid, que eles estão pouco ligando, está vendo todo mundo aí andando em ônibus superlotado. As empresas já reduziram hoje a frota e mais de 50% acabou. Empresa de ônibus no país não quer mais saber de empresa de ônibus. Eles já venderam o que tinham que vender, botaram no mercado financeiro e estão ganhando seu dinheiro. Então, você que é trabalhador, que sai do seu dia a dia, você fica em duas situações. Ou você não tem condição própria para ir para o trabalho, ou então você anda num veículo superlotado, quando a hipocrisia dos atos normativos do governo do Estado e do governo da Prefeitura, dizendo que você tem que ficar 1,50 m de distância do outro cidadão. Isso é um grau de mediocridade, de uma imbecilidade, de uma ironia, de um deboche com a população fora de série. Então, ora, o que é Bolsonaro de fato? Ele está aí, como eu falei, é um boneco de gesso, não serve para nada. Agora, ele faz a manipulação, a mídia tão porca e podre e canalha quanto ele, aliado também ao Congresso, da Câmara dos Deputados e também ao Senado, governado por dois tão bandidos quanto o Bolsonaro. São dois bandidos. O Rodrigo Maia, agora essa semana, ele deu uma entrevista na Roda Viva e disse que Bolsonaro não tinha crime nenhum. Quer dizer, o cara tem 51 pedidos de impeachment. Vai Rodrigo Maia, que é outro que atende ao sistema financeiro. Rodrigo Maia politicamente nunca foi ninguém. A carreira dele política começou por iniciativa de financiamento de banco, que financiou, e ele até hoje é financiado por banco. Rodrigo Maia não veio fazer nada pela política, ele veio para entender interesses de banqueiros. Então, a justificativa acreditar que Bolsonaro não tem crime nenhum, prova que ele é tão canalha quanto o seu Bolsonaro e tão canalha quanto o seu Alcolumbre do Senado. Então, é essa situação que se criou. Agora, volto a dizer, você está preocupado com a eleição para quê? Para que você, cidadão, está comprando? Qual é a finalidade da eleição? Eu quero que você me responda qual é a finalidade de você eleger alguém. Você não tem... A Câmara dos Deputados está aliado com o Bolsonaro, o Senado está aliado com o Bolsonaro, o Supremo está aliado com o Bolsonaro, os procuradores da República estão aliados com o Bolsonaro, e essa mídia toda, que é idiota ou imbecil, fica preocupado com o que o Bolsonaro comeu, ou o que vai fazer, ou se está com a camisa suja. É essa imbecilidade que é insuportável e que nos leva a crer que não é o Zé Povinho jamais que é responsável por isso, não. E volto a dizer, eu não comecei ontem como professor, não, tenho 35 anos lecionando. E vários professores da escola, inclusive, que dou aula, e do terceiro, com mestrado e doutorado também, votaram em Bolsonaro. Agora estão aí tomando porrada na cabeça, com ele caçando verbas das universidades públicas federal. É isso que está aí. Agora vem o quê? Vem covardemente culpar o povo. É isso? É o povo que é culpado. Não são eles não. Eles não têm nenhum caráter, nem a humildade de assumirem publicamente que ajudaram a eleger esse lixo desse presidente que está aí. Um cara que já provocou a morte aí de mais de 100 mil pessoas, aliado às Forças Armadas. É isso que a gente está vendo. Quer dizer, o golpe de Estado que foram dados
no Brasil, nos últimos anos, é dizendo que o comunista quer acabar com o Brasil, quer acabar com o Estado. Hoje é a própria Força Armada que está ajudando a um canalha, a um bandido expulso do Exército, né? Que foi expulso, reformado, é conversa fiada. Todo mundo sabe que ele deveria ter sido expulso pelo seu comportamento na vida militar. Está governando num país aliado a vários militares tão canalha quanto eles. E não venham me dizer, não, é porque os que estão aí, que estão na inativa, não são os que estão na ativa. Se os que estão na inativa, eles estão fazendo o que querem, é porque os que estão na ativa também estão concordando com o que eles fazem. Senão teriam prendido todos esses que estão aí, dentro do governo. Então é muito comum a gente falar assim, não vamos generalizar, porque não é todo mundo não. Tem que generalizar, por quê? Porque se você é direito, se você é correto, você não vai admitir que um bandido fique dentro de sua instituição para comprometer a sua instituição. Então, quando a gente fala que nas Forças Armadas tem bandido, que na Procuradoria tem bandido também, é porque eles se calam diante de bandido que está dentro. Então, os honestos que aponte o dedo. Ninguém precisa pegar uma câmera de televisão ou ir para o YouTube para falar quais são os bandidos que estão. Tem várias formas de você dedurar e mostrar quem são os bandidos desse país. E se a Força Armada tivesse alguma iniciativa de fato, não teria até agora dado apoio a esse presidente que está aí, que está inclusive destruindo a própria Força Armada. Quer dizer que nós temos militares então covardes, que não fazem nada contra esses que estão inativos, destruindo o país aí. Você tem um cara que está na frente do Ministério da Saúde e já morreu até agora 100 mil, não dá satisfação de porra nenhuma, não justifica porra nenhuma, não aparece nem na televisão porra. Quer dizer, nós estamos vivendo no estado em que os governantes fazem o que querem e batem no peito e falam assim, olha aqui, ó, eu sou governante, seus 210 milhões de babaca, me aceite e vão pra merda, que eu é que mando nessa porra. Essa é a linguagem que eles falam todos os dias, rindo na nossa cara. E é na cara de todos. Volto a dizer, não é na cara do que ganha o salário mínimo, não. É na cara também do que ganha 10 mil, do que ganha 20 mil, do que ganha 50 mil por mês. É isso que ele está fazendo. Muito bem. Professor, a questão das Forças Armadas e da educação. São duas situações que me preocupam muito. Acredito não só eu, mas as pessoas que pensam e que têm uma esperança de um Brasil melhor. Vamos começar pela educação, depois a gente vai para as Forças Armadas. Eu ouvi o nosso presidente uma vez, ele dando uma entrevista coletiva na imprensa de canal aberto, dizendo que nas escolas não é lugar para se ensinar política. Ele falou assim, ó, política deixa com a gente, nós ensinamos política. A escola você tem que aprender matemática, física, química e português, e olha lá. E na minha época, eu que estudei em escola militarizada, existiam matérias que ensinavam política. Estudos sociais, Organização Social e Política do Brasil, OSPB, moral e cívica. Ensinava valores de cidadania, o que é o Estado, como começa o Estado, o que é soberania nacional, qual a relação de uma coisa com a outra, qual a importância e a função da verdadeira das Forças Armadas dentro do Estado. Não esse Estado que a gente está vendo aí, um Estado legítimo, como dizia o doutor Enéas, um Estado que cumpre a sua função social, que não é o que a gente vê no Brasil. E a questão, professor, da educação, e incluindo as Forças Armadas, como o senhor enxerga, por parte desse governo aí, essa posição infeliz, que eu chamo de infeliz, de não só dizer que não se deve ensinar política nas escolas, como também está em trâmite no Congresso, ainda não foi aprovado, estão querendo reduzir as disciplinas escolares a no máximo 6, 7 disciplinas. Ou seja, o cidadão vai estudar para quê? Para ser burro? Se a educação é a base do progresso de uma nação. Sem educação não tem cultura. Sem educação nós não podemos ter profissionais qualificados para o mercado de trabalho, cidadãos de bem.
para servir ao Estado, para servir à sociedade e à humanidade. Sem uma educação de qualidade, nós não podemos ter forças armadas eficientes para defender o país, não ficar contra o país, não trabalhar contra o povo, contra o Estado. E, inclusive, eu gostaria, professor, que o senhor citasse a questão, por exemplo, da posição dos militares diante da base de Alcântara, no estado do Maranhão, uma área estratégica para o Brasil, não só para o Brasil, mas para outros países que têm interesse em saquear nossas riquezas no nosso território. E a questão do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que, se eu não me engano, foi privatizado, foi extinto, não sei o que aconteceu. Eu acho isso um absurdo. Eu gostaria que o senhor explanasse isso aí, ó, essa questão da educação, essa posição infeliz do presidente de dizer que não se ensina política nas escolas, não deve se ensinar política nas escolas, a questão da nossa soberania nacional, da função verdadeira das Forças Armadas, a questão da base de Alcântara. Inclusive, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente da China e o presidente da Coreia do Norte ameaçaram o Brasil se o Brasil permitir a construção de base estrangeira, base, vou ser curto e grosso, base estadunidense, no nosso território, no estado de Alcântara, do Maranhão, em Alcântara, vão bombardear não só os Estados Unidos, como o Brasil. E o que as Forças Armadas têm se posicionado nisso aí, até agora, eu não tenho visto nada, nenhuma atitude por parte dos nossos generais. Que é ensinado nas Forças Armadas o que? O juramento à bandeira nacional, soberania nacional, valores de interesse nacional, de cidadania e por aí vai. Tudo coligado à educação, a questão da educação que o professor abordou aqui. Então, professor, qual a sua opinião essa posição infeliz do governo? Eu queria saber o que você falou, que a aeronáutica privatizou. A questão da educação. Não, privatização do que você falou? Do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Bom, olha só, deixa eu falar uma coisa. A grande verdade é o seguinte: essa coisa que a gente tem que cair no real. O problema é o seguinte: a gente sabe que quando houve a colonização americana, que os Estados Unidos, ele de fato ele não é um país. Ele é uma confusão de corporações que se apropriam de uma coisa que se chama Estado para tornar o povo subserviente e desenvolver eternamente uma tecnologia de guerra. E hoje os Estados Unidos é o que a gente fala que são os assaltantes do mundo, eles são os ladrões. Roubam do Brasil, querem roubar da Venezuela, roubaram do Oriente Médio com a destruição dos países. Ele é praticamente dono da Arábia Saudita. Quer dizer, os Estados Unidos hoje é um país que vive de assalto, assaltando outras nações para acumular riqueza. Como é que eu traduzo isso aqui para o Brasil? Olha só, a lógica do Brasil, só para complementar a ideia que eu ia falar, o que é Estados Unidos? Estados Unidos é Pentágono, é CIA, é FBI, e a política, e um conglomerado de empresários, principalmente da indústria armamentista. Isso é que é o país. O povo é o lixo dos Estados Unidos. Ele é considerado lixo por essas partes. Para você ter ideia, eles não aprovaram o orçamento que tinha sido feito um plano de saúde para todos. Eles não deixaram ser feito o plano de saúde, mas, no entanto, triplicaram o orçamento de guerra para o mundo. Na época, o orçamento, com todos os problemas que se precisava para acabar com a miséria do americano hoje, com a miséria do americano. Os Estados Unidos hoje é um país decadente, miserável, e que no seu desespero de não cair totalmente na miséria, fica matando o povo e assaltando os outros países. Esse é o resumo dos Estados Unidos. Aí você tem a CIA, o FBI e o Pentágono: eu quero minha parte, eu quero minha parte, eu quero minha parte. É o tal chamado Deep State. É assim que funciona.
E lá o Banco Central, que é dos grupos financeiros, que controla por a família Rothschild também, que é lá da Inglaterra, que controla também o Banco da Inglaterra, que por sua vez assaltou 31 mil toneladas de ouro da Venezuela. Está lá preso e não vai dar o dinheiro, o ouro da Venezuela. Então, o que aconteceu aqui no Brasil? O que acontece no Brasil? É exatamente a mesma coisa. Tem uma elite aqui dominante, dentro desse país, rica, que se apoderaram do Estado, eles compram o Estado, compraram o Estado. O dado interessante é o seguinte: eu estava vendo uma entrevista que um presidente, estava um candidato a presidente aí, dizia assim: não, é porque nós temos que eleger não só presidente, mas também eleger deputados e senadores para poder governar como presidente. Para que isso? Para que isso? Se o próprio Bolsonaro aí, Bolsonaro, ele aprova o que ele quer. Até agora Bolsonaro não aprovou 5%, porque 95% que ele queria, ele aprovou. Temer aprovou o que ele queria. Bolsonaro com nem 10% governa o país. Temer com nem 3% governou o país. Para que Câmara e Senado é comprar? Esses deputados e senadores são autênticos bandidos. Bota dinheiro no bolso deles, eles estão pouco ligando com o Estado. Focando aqui a saúde, a questão da saúde que você tocou, olha só. Foi direcionado 80 bilhões, mais quase 90 bilhões de reais para a saúde. Para agora o apoio para a questão da pandemia. Esse general da saúde, né? Que devia ser um médico, não, é general da saúde. Ele não gastou nem 38 milhões. Já morreu 100 mil, eles estão pouco ligando. Aí pergunto a você: onde é que está o prefeito? Onde é que está o vereador? Onde é que está o governador? Onde é que está o senador que vai para a rua? Eram eles que não tinham que ir para a rua, não era o povo, não. A gente fica falando assim, não, que o povo tem que vir para a rua para derrubar. Não, quem tem que ir para a rua são eles. São esses vagabundos que estão dentro do Congresso, da Câmara e do Senado, que tem que vir para a rua para defender o povo, para defender o país. Não, bota dinheiro no bolso dele, eles calam a boca. Então eles têm preço. Então você vai, vota no político para depois ele lá ser comprado pelo poder econômico e ele se vende como uma prostituta. Esse país que você está vivendo. Então o cara agora está preocupado com as eleições, está preocupado com o que eles... Não tem que votar, ninguém tem que votar nada. Não tem que sair para votar para nada. Você veja bem, está faltando atendimento na saúde, né? Na saúde, está faltando atendimento. Quando o governo manda dinheiro, o governador, junto com o prefeito, assaltam a verba. E quando não assaltam, dão para a empresa privada. E há mais de 15 anos que o Ministério Público, aí é que eu quero que o Ministério Público bata no peito para dizer onde é que está a autoridade dele, que eles acabaram com esse negócio de organizações sociais governando a saúde. E até agora nunca foi colocado em prática. Acabou pelo Ministério Público isso aí há mais de 15 anos. Se acabou com as organizações sociais da saúde, que ganham dinheiro e não fazem nada. Aí você fica sem médico e sem um enfermeiro, porque ele é da empresa privada. Quando ele era da empresa pública, você não tinha esse problema. Você não tinha falta de salário para o funcionário público. E você tinha um atendimento. Ainda que durante todos esses anos, enquanto existiu, porque hoje você tem 2% de funcionário público na saúde. Nós vamos parar até de falar de saúde pública. Não é saúde pública, é saúde privada. É saúde privada.
Porque todo mundo vê todo dia assalto das OS aí, as verbas do governo, tanto do Estado quanto da Prefeitura, e não darem atendimento nenhum. Então por que o seu prefeito, por que o seu vereador não vai para a rua e obriga a cumprir essa determinação que foi feita, volto a dizer, pelo Ministério Público, tem mais de 15 anos, desde que esse prefeito, Eduardo Paes, que saiu, criou essas organizações sociais dentro da saúde? Foi ele que criou isso. Foi proibido e, no entanto, elas continuam existindo e continuam fazendo a desgraça e a matança do povo dentro da saúde pública. É isso que está acontecendo. Então o que acontece é o seguinte, olha só, ainda dentro desse assunto, a elite que domina esse país, ela quer mais que o povo morra. Você acha que tem alguém do poder econômico? O próprio Bolsonaro é presidente, ele vai para a rua, ele fala diante da câmera, da televisão, do rádio, e fala, não é, mas tem que morrer mesmo, o que é que eu posso fazer? Eu não faço milagre. Quer dizer, ainda debocha. Então você acha que a elite que está por trás dele está com alguma preocupação? O que nós vivemos hoje é o seguinte, a elite bateu na mesa, botou o dedo na cara de todo cidadão, né? Todo cidadão, não é como aquele desembargador, não, aquele idiota que saiu, todo mundo viu aí na televisão há pouco tempo, dizendo que ele era um cidadão, ou a outra também que era engenheira, que não era cidadão. Cidadão é qualquer um que tem a cidadania, a nacionalidade do país. Idiotas. Não é porque eu sou doutor, sou advogado, sou procurador, eu não sou cidadão, que troço mais ridículo. E isso prova a descaracterização e o desprezo que essa elite condiciona e doutrina as camadas sociais mais abaixo dela a terem pensamento de burguês. Então o que essa elite fez? Ela bateu na mesa e falou assim, olha, você, povo, vai ter político mais porra nenhuma, eu daqui para frente vou fazer o presidente, esses governadores, deputados, senadores, prefeitos são tudo meu, eu comprei todos eles, e vocês vão aturar o que nós, a elite dominante desse país, vamos fazer e acontecer. Quando você fala da educação, o dado importante é o seguinte, olha só que dado interessante. Sempre o orçamento maior, isso por várias vezes, aquele camarada até que saiu aí, que falou muita coisa boa, como também falou muita besteira, né? O Cristóvão Buarque, ele sempre bateu na mesa de que a educação do terceiro grau recebia mais dinheiro do que a educação do primeiro e do segundo grau. Isso é um fato real. Então você pega o camarada quando entra numa universidade pública, aí ele faz o terceiro grau dele, ele vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado nas costas do dinheiro público. Eu não sou contra isso não. Eu acho que isso é totalmente justo. Agora o problema é que esses caras, eles não trabalham para o país. E eles têm a mentalidade de burguês. Hoje, um camaradazinho, né, que é humilde, que saiu de uma favela, vai para a universidade, ele forma o terceiro grau, ou depois forma também o mestrado, doutorado, ele se sente o rei da cocada preta e ele já pensa que é elite e o que é o miserável ficou para trás. É aquela mesma cultura do jogador, o cara que era tipo esses jogadores aí que você vê, o cara fica, de repente começa a ganhar 50, 100 mil reais por mês, ele esquece a comunidade que ele vive, ele trata aquilo ali como lixo, ele se sente burguês, e se qualquer gente tentar partir para cima dele para pedir um autógrafo, ele manda segurança da porrada. E pouco fala de política. Você vê algum jogador falar de política? Você vê algum político falar de política? Algum cara da televisão, artista falar de política? Você vê nada. Agora estão falando que estão todos eles no mesmo inferno. Estão todos eles vendo que não tem mais ninguém para ir ao seu teatro, não tem ninguém mais para ver a sua televisão, não tem ninguém para ir ao cinema para ele ganhar dinheiro. Então aí agora estão sendo tratados como um bando de merda igual o povo, como eles sempre consideraram. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Então, voltando à questão do fato da educação em si, então o cara vai lá, se forma, muitas vezes até nem volta para o Brasil, quer dizer, o cara vai lá, se forma aqui,
faz a graduação do 3º grau, aí tem a graduação do 4º, 5º grau, que é mestrado e doutorado, o cara vai lá para fora, faz lá fora, e às vezes de lá